Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Como é que é a alimentação, sono, como é que funciona isso? Você vai se adaptando, por isso. Para ir para uma expedição como essa, você começa subindo devagar. A gente chega em Katmandu. Por falar nisso, Katmandu é a minha cidade predileta no mundo, que é a capital do Nepal, né, do Reino do Nepal. Lá é inacreditável. O que tem de variedades de oráculos, de espiritualidade, de seres Star Wars, entendeu? Parece que você está no... sabe aquele bar do Jabba the Hutt? Aqueles seres? Aquilo. Você fala, nossa, inacreditável. Quando foi que tu foi para lá a primeira vez? Primeira vez foi em 2008, com meu amigo André Meyer. Depois eu voltei lá com meu filho em 2014, com o João. O João tinha 21 anos. Foi uma experiência inacreditável para ele. Que tipo de histórias tu conhece lá, nessa cidade? Qual cidade? Na capital do Nepal. Katmandu? Isso. Katmandu, poxa, tem a parte que é a parte de budismo tibetano, tem a maior stupa do mundo. Stupa é aquele lugar... Põe ali as imagens, Caio, Bodhnath, que é a stupa que tem em Katmandu. Bodhnath ali está imantado com várias joias preciosas de homens santos, porque lá os homens, como nós temos os homens santos aqui no nosso mundo ocidental, né? Lá eles têm muitos homens santos vivos. E dentro da tradição do budismo tibetano, tem os reencarnados, os tulkus. O Dalai Lama, um exemplo. Ele é a 14ª reencarnação do mesmo personagem. Como que escreve? Olha, ó, é aquela stupa, Bodhnath. Não, Bodh. B-O. B-O. Dinath. É aquela ali, ó. É aquela stupa ali que está no cantinho ali, ó. Essa aqui? Não, é a branca. Aqui. O que significa isso? O que é esse local? É como se fosse a Capela Sistina para os budistas. É como se fosse Meca para os islâmicos. Compreende? Sim. Aí, então, ali estão acumulados várias de cabelo, anel, um dedo desses homens santos ao longo dessas das tradições específicas. E tem um outro lado, então tem esse lado, e tem a parte que se chama Pashupatinath, que é dos hindus, onde tem cremações de corpos. São dois pontos muito importantes na cidade, que é um complexo onde tem diversos tipos de peregrinos hindus. Tem os Goraknaths, tem os Naths, que são homens que você detecta eles, né? Esses monges, sadhus, que eles têm um brinco que passa pelo lóbulo. Então você vê aqueles grupos de homens com aqueles brincão passando, não aqui, né? Nessa parte, passando por dentro da orelha. Que esses caras são? Como é que eles chegam nesse posto, digamos assim? O que eles representam? Eles são muito sábios? Eles fizeram o quê? São tradições. É como aqui. Vamos falar dos menonitas, nos Hamishes. Os menonitas têm essa tradição, tem muito aqui em Campo Grande, ali no Paraguai. São pessoas que não se utilizam de eletricidade, não utilizam de carro, só com coisas fora desse mundo industrializado. Fazem as próprias roupas. Mas essas pessoas que se tornam santas lá, que são vivas, né? Elas se tornam como? Não, porque elas são reencarnadas. Ele é um tulku, o cara é um 16º reencarnação. O que acontece? Acontece sinais auspiciosos, sonhos dos antigos professores que estão vivos, começam a ter sonhos, aquela criança se reencarnou em tal província, em tal região. Aí vai de uma das formas mais superficiais. Eles colocam ali 30 óculos, colocam ali umas 50 cuias, colocam ali 100 livros de reza. A criança vai lá e pega o que era dele na vida passada.
Cacete. E aí elas... É assim que... Essa é uma das formas mais simples que existe. Interessante. E aí ela se torna... Daí ela tem esses mentores que eram da vida passada. Daí ele recebe toda esses ensinamentos. Aqui no Brasil nós temos um, né? Que é o Lama Michel. O Lama Michel é uma das pessoas espirituais do Brasil mais incríveis. Ele vive na Itália e vive na Índia. E a história dele é assim também. É de reencarnação. Cara, que interessante. Ele se reencarnou aqui no Brasil. Como é que é? Ele é um cara que tem, quantos? Deve ter uns 35, 37 anos. Eu conheço ele na barriga da mãe. Mas aí ele tem uma função dentro daquele povo, daquele local, de passar o ensinamento, de virar um guru, alguma coisa assim? Não, ele já é um guru. Ele está ali para fazer toda essa conexão e facilitar as pessoas, o coletivo. Né? O que faz parte daquela região. Né? Tu conversou com um desses lá? Lógico. O que eles te passam de ensinamento? Eles conseguem enxergar algo em ti além do que tem? Eles te passam algum caminho, alguma coisa assim? Não, o caminho que eles te passam é que você toma uma iniciação, você toma um refúgio. Dentro do budismo tibetano, tradicionalmente, você toma refúgio, que é as 3 joias do budismo, certo? O que são as 3 joias do budismo? Não é a trindade nossa. É o Buda interior, é a Sangha. A Sangha é o grupo de pessoas que você faz parte, a comunidade. E o Dharma, que é o teu caminho pessoal. Eles te ajudam a encontrar isso? Não é que ajuda. Você que tem que acionar as coisas, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Você tem que... Não é que cai do céu. Claro, mas tá entendendo? Não é que um patrocinador vai vir aqui agora falar, hoje você vai se iluminar. Não, você tem que ralar muito. Mas o guru ele te ajuda a pelo menos dar uma orientação ali. Professores ajudam também. Aqui no Brasil, nós temos excelentes filósofos, excelentes. Né? Tem um grupo de filósofos legais. Tem filósofos midiáticos que mandam muito bem também, que dão dicas para as pessoas. E tem outros picaretas. Mas na tua experiência lá, te ajudou de alguma forma? Os gurus tiveram... Algum deles conversou contigo, te ajudou a iluminar alguma coisa na tua cabeça? Não é iluminar, te facilita, é facilitadores. Sabe, de um gesto simples assim, do cara lavando, sabe, você vê uma pessoa tão eminente lavando a sua própria meia. Poderia ter um monte de discípulo ali querendo cuidar disso, de pegar a meia para si, né? Sim, é mais pelo exemplo do que pela palavra. Isso mesmo, é a atitude. Entendi. Então, não é a verborragia, é o movimento. É no silêncio que as coisas acontecem. Entendi. O guru ele não tem esse papel de ficar falando. Tem vários que ficam falando. Tem épocas também, na época o Osho nunca escreveu um livro. Mas ele é um cara que tem mais de 800 livros publicados, que é uma das palestras dele. Ele fazia num fluxo contínuo, impressionante. Temos mais alguma pergunta aí?